falar hoje sobre Brasil Império, vamos falar especificamente sobre o Segundo Reinado, que vai de 1840 a 1889, e vamos falar sobre a política interna desse Segundo Reinado. Tá? A política interna do Segundo Reinado começa assim, com o golpe da maioridade. O que é isso? O Dom Pedro II era menor de idade, todo mundo fala que ele tinha 15 anos incompletos, ou seja, 14 anos, né? E ele foi apoiado pelos liberais. O Partido Liberal não estava no poder. É só você olhar na primeira aula de regência, né, sobre a política da regência, você vai ver que quem estava no poder eram os conservadores, com Pedro Araújo Lima. Então os liberais queriam voltar ao poder e começaram a vender a ideia que se o Dom Pedro fosse imperador antes do tempo, o Brasil estaria o quê? Seria pacificado, estaria melhor, estaria numa estabilidade, né? Por causa de quê? Por causa das revoltas regenciais. Por conta disso, foi feito o golpe e perguntaram para o Dom Pedro, né, se ele queria ser imperador antes do tempo. E o imperador respondeu, né, com seus quase 15 anos, né, respondeu, quero já, né, com essas mesmas palavras, né, quero já. Foi isso que ele falou. Tá? Então acabou sendo coroado antes do tempo. Por conta disso foi feito um ministério, e esse ministério é chamado de Ministério dos Irmãos, porque eram 6 amigos que estavam no poder, sendo que 2 pares de irmãos, inclusive os irmãos do José Bonifácio. José Bonifácio, o patriarca dependente, já estava morto, né? Mas os 2 irmãos dele, né, o Martim Francisco e o Antônio Carlos Andrada, né, estavam o quê? Estavam nesse ministério. Esse ministério, para se perpetuar no poder, resolveu fazer eleições, só que acabaram fazendo uma prática muito triste no Brasil. Para que eles garantissem que o povo, os eleitores votassem nos liberais, eles usaram de violência. E essas eleições ficaram conhecidas como eleições do cacete. Tá? Por conta disso, o Dom Pedro soube, ficou horrorizado, ele tirou todos os ministros liberais e só colocou ministros conservadores. A primeira coisa que esses ministros conservadores fizeram foi o quê? Foi anular as eleições do cacete, fazendo novas eleições, onde a prática acabou sendo quase a mesma. Só que como a violência foi bem menor, né, ninguém reclamou para o Dom Pedro. Moral da história, o Dom Pedro aceitou a eleição onde os conservadores venceram. Então estouraram revoltas no Brasil. São as revoltas liberais de 1842, tá? Que foram em São Paulo e Minas Gerais. Em São Paulo, o líder era o brigadeiro Tobias Aguiar, né? Inclusive, quem é de São Paulo sabe muito bem que lá tem uma polícia chamada Rota, Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, porque foi o Tobias Aguiar que organizou e fundou a polícia de São Paulo. Tá? Em Minas Gerais foi um civil chamado Teófilo Otoni, que é até o nome de uma cidade em Minas Gerais, se eu não me engano, às beiras da BR-116. Essas revoltas acabaram sendo derrotadas. A revolta em São Paulo foi derrotada pelo Duque de Caxias, que na época era barão, né? O do Caxias já tinha derrotado a balaiada lá no Maranhão, aí acabou vindo para São Paulo para derrotar o quê? A revolta liberal em São Paulo. E de São Paulo ele vai para o Rio Grande do Sul. Tá? Em Minas Gerais, o movimento não seguiu adiante quando tiveram notícia da derrota de São Paulo. Na época, os partidos políticos no Brasil basicamente eram 2, né? O Partido Liberal e o Partido Conservador. Certo? Basicamente não tem muita diferença entre eles. São partidos ligados à elite, são partidos de patronagem, são partidos que não têm diferença ideológica. Né? Mais ou menos é só posicionamento político. Né? Um é contrário ao outro e pronto. Para agradar esses partidos, o Dom Pedro, né, acabou tentando acabar com a disputa deles, né, com o tal do parlamentarismo às avessas. O que é isso? No parlamentarismo normal funciona assim. Você tem a eleição, onde os eleitores votam nos deputados. O partido que tem o maior número de votos é o chamado partido majoritário. Se ele não tiver mais de 50% do Congresso, ele vai se aliar com pelo menos mais um partido, que lhe dê mais de 50% do Congresso. Com mais de 50% do Congresso, ele escolhe o primeiro-ministro. Tá? E esse primeiro-ministro é que faz o ministério. Independente se o país for república ou monarquia, funciona assim o parlamentarismo. Só que no Brasil eram as avessas. Quem escolhia o primeiro-ministro era o Dom Pedro. E junto com o primeiro-ministro, ele escolhia os ministros. Eram esses ministros, com o primeiro-ministro, que faziam as eleições. As eleições vocês já viram como que é. São eleições violentas. Então, basicamente, o partido que estava no poder fazia a eleição para ele ganhar. E quando eles ganhavam, montavam o quê? A maioria do Congresso para eles. Ou seja, se o primeiro-ministro era liberal, quem vencia as eleições era o Partido Liberal. Se o primeiro-ministro era conservador, quem vencia as eleições era o Partido Conservador. Tá? Só que não se chamava primeiro-ministro no Brasil. O cargo dele era presidente do Conselho de Ministros. O que, na verdade, era o quê? Era praticamente um primeiro-ministro. Por isso, parlamentarismo às avessas, porque em vez de ser de baixo para cima, era de cima para baixo. Por conta disso, estourou um movimento no Pernambuco, a Praieira, que foi em 1848. É um movimento republicano e separatista. Ele também é anti-lusitano
e também é anti a família dos Cavalcantes. Tá? Inclusive, em Pernambuco tinha uma marchinha, mas uma frasinha assim: quem nasceu em Pernambuco há de ser desenganado. Ou nasceu Cavalcante, ou nasceu cavalgado. Também tem participação de socialistas utópicos, né, com o Manifesto ao Mundo, ou Manifesto do Mundo. Tá? Não podemos esquecer que eles eram contra a família Cavalcante, porque a família detinha uma grande parcela do poder econômico lá de Pernambuco, principalmente com os engenhos. Né? E ele é anti-lusitana porque 7 famílias, basicamente portuguesas, detinham todo o comércio do Recife. Tá? Então todo o comércio que era feito em Pernambuco dependia do Recife. E esse comércio do Recife estava na mão dessas famílias. Tá? Que só empregava o quê? Só empregava portugueses, não empregava brasileiros. Tá? Ou filho de português. Então, por conta disso, acabou estourando o quê? A praieira. Tá? Chama-se praieira porque os liberais lá em Pernambuco eram chamados de praianos ou Partido da Praia. Tá? Acabou tendo uma luta armada. Essa luta armada teve episódios tristes, inclusive uma não captura tão fácil assim, né, do tal do Pedro Ivo da Silveira, né, um praiano, né, que conseguiu durante muito tempo, durante quase um ano, né, dominar a região da Zona da Mata, onde o governo não conseguia pegar ele. Tá? Com a praieira derrotada, foi o último movimento republicano separatista no Brasil. Tá? Grande movimento assim. Certo? Depois é feita na década de 50, 1850, né, o tal do Ministério da Conciliação, onde ministro era o Honório Hermeto Carneiro Leão. Então é fácil lembrar, né? Ministério da Conciliação, Carneiro Leão. O Carneiro Leão acaba com a disputa entre o Partido Liberal e Conservador. Né? Acaba com a disputa assim, né? Uma disputa mais assim, né, forte, como era antes da década de 40. Tá? No segundo reinado nós também temos a propaganda republicana, que começa em 1870, bem no aniversário de Dom Pedro, foi feito um manifesto republicano como presente para ele, né? Foi feito no Rio de Janeiro. Em 1873 foi feita uma convenção, a chamada Convenção de Itu. Essa convenção, digamos assim, dos 120 que participaram, 80 eram cafeicultores do Oeste Paulista. Certo? Então é isso aí, moçada. Política interna do Brasil, Império, essa aí. Um abração, tchau, tchau.